destaca aí positivamente e já pode até, enfim, se achar que é válido, como a parte negativa vai ser menor, deixa fazer tudo junto. Vamos enfim. ficar nos positivos, porque eu acho que vai ter muito debate, sabe, sobre os positivos. Porque como eu até trouxe... Eu acho que o negativo é Saulo. Não tem muito mais do que isso, não. Assim, tem alguma outra coisa assim, outra, mas não tem muito além disso. Negativo é verdade. Negativo é um jogador. Mas a gente negativo mesmo foi Saulo. Tem, assim, momentos do jogo onde o cara estava vulnerável? Tem, mas, assim, uma atuação que comprometa, só teve um. Pronto, Se quiser já encerrar o negativo, é isso. Acho que o negativo mesmo foi Saulo. Não tem como correr. Mas o positivo aí a gente vai ter... Faz muito tempo, Lucas, que a gente não tenha, assim, eu pensei ao longo do jogo em 5, 6 nomes, pelo menos, tá? Pelo menos. Porque Thierry, por exemplo, foi muito bem na partida. Foi muito bem. Mostra. Sabe, ganhou bolas dentro da área ali, que foi impressionante, assim, no 1-1, brigando, dando um carrinho. Como é que o cara faz uma lista de 3 e não coloca um zagueiro que foi impecável? Só que do lado dele, você tem Chico, que não é o titular, que entra numa defesa que está aqui, como o Lucas já citou, está todo o lado esquerdo desmontada. Você entra nessa situação e dá conta do recado, joga bem no desarme, joga bem na saída de bola e me faz um golaço. Que aquela cabeçada de Chico foi um golaço. Tá? Então você tem Chico. A movimentação dele foi impressionante. Assim, ele deu a volta no cara, quando a bola veio vindo, ele faz o movimento de entrar com uma flecha mesmo para meter a cabeça na bola. Golaço. E aí, um cenário desse. Golaço, mas ele não tirou o goleiro, tá? É porque a cabeçada foi forte. A cabeçada ela não tirou do goleiro, não. Foi quase em cima do goleiro, porque ela foi forte. É de força, né? É de força ali, né? Mas é de força. Quase que Rafael Cabral pega ele, porque ele não tirou do goleiro, não. Mas foi um belo gol, tá? Uma testada fortíssima. E se soma tudo isso. Então, assim, veja só, eu tô dentro da defesa e já tenho 2 nomes. Só deixando o registro aqui que eu concordo com o Murilo Tinoco. Thierry começou muito nervoso. As duas primeiras chegadas do Cruzeiro. Os 2 primeiros lances do Cruzeiro foram em cima de Thierry. Os dois primeiros. Mas na hora da verdade foi muito bem. Então, assim, a gente tá dentro da área e já tem 2 caras que, assim, eu não vejo como não citar. Aí você vai para a lateral direita e Eduardo, que já vinha fazendo partidas boas, partidas estáveis. Eu até tratei na coisa. É aquele lateral nota 6. Hoje ele não foi nota 6. Hoje o Eduardo jogou muito bem. E é o cara que cruza essa bola do gol e que chega outras vezes, que briga na frente. Então, assim, você já tem Eduardo. Logo no começo, que Wagner Love cheira e Juba faz o gol e Rafael pega. Eduardo ele deu certinho para Love, para trás. Perfeito para Love, isso. Perfeita a bola. Eduardo foi um dos melhores em campo hoje. Pronto. Já tenho 3. Eu analisei 3 jogadores. E já tenho 3 nomes que eu posso envelopar, tá? Se assim, o Fred acabou o seu tempo, eu disse, tá bom, fica esse meu voto aí. Eu posso envelopar esses 3. Talvez, inclusive, seja meu voto. Mas, na verdade, não vai ser, não. Mas poderia ser os 3. Porque eu vou para a lateral esquerda. Lucas Hernandes. Bem ok. Não está entre os melhores, mas fez uma partida boa. Ronaldo, que vinha jogando mal já nos últimos jogos, volta a fazer uma partida no nível acima, foi bem, tá? Conseguiu colocar o melhor dele em campo, a boa distribuição de bola. Fabinho, porra, é o motor desse time do Sport, tá? É o eixo central desse time do Sport. Denner fez uma partida muito correta, de muita entrega, de muita dinâmica, tá? Fundamental. E aí, importante isso, tá? A saída de Gustavo Coutinho significou, forçou Claudinei a colocar Denner e a fazer o que ele devia fazer em todos os jogos fora de casa. Eu acho até que em casa também, mas ele não consegue escolher entre Coutinho e Love. Ele força aquele esquema com os 2. Mas o time ficou muito mais equilibrado com Denner, Juba, um centroavante e Labandeira, tá? Para mim, essa entrada de Denner foi equilibrado neste jogo, tá? Assim, para falar, em todo jogo é uma história, Fred. Assim, Sim. E é Denner também, né? Assim, eu acho que esperar que Denner vai ser esse. Depende do jogo, tem que ser Coutinho e Love mesmo.
Eu não gosto. Fora de casa eu gostei dessa escalação. Você está falando especificamente fora de casa. Fora de casa. Não, porque dentro da ilha, vê só, dentro da ilha estava ganhando os jogos. Então tem que ficar. Coutinho e Love estava dando certo. Mas fora de casa, o time vem jogando mal e ele repetindo Coutinho e Love sem força. Não consegue subir e descer. Denner faz essa bola muito melhor. Então funcionou bem. E aí eu chego no outro jogador que para mim hoje tem que estar entre os melhores, que é Juba. Porra, eu sou um cara que costumo criticar Juba e tal, mas eu achei uma partida de Juba, assim, porra, participou em vários setores do campo, cabeça erguida, tá? Voltou a finalizar. Não saiu o gol na finalização dele, mas quando precisou finalizar, finalizou. Tá? Parou de ser o chuta-chuta, ele só foi chuta-chuta, já estava 3-1 o jogo, ele inventou dar um chute louco, mas se reposicionando. Quando precisou virar zagueiro, quando precisou virar lateral, marcando lá atrás, marcou bem. Marcou dá bem, a bola. Assim, e marcou já, que é o principal bola de escape do Cruzeiro. Teve lance já para cima dele, ele ganhou de novo. 3 seguidas, assim. Marcou bem. Dá a bola para o terceiro gol. Bruno Souza até comenta aqui. Juba parou de gracinha, deu carrinho, correu com raça. É isso aí. Juba estoura por conta de atuações como a de hoje, de entrega como a de hoje. Não aquele chuta-chuta, aquela coisa Juba craque, Rivaldo, não sei o que. Algumas viagens, tá? Mas vamos lá. Aí você tem Labandeira, que fez uma boa partida hoje, independentemente do gol, como o Cássio falou, mas queira ou não, fez o gol do desafogo, um belo lançamento de Juba, um gol de desafogo que passa pelo erro do zagueiro. Tem alguém, Fred, que ganha na velocidade de algum jogador de forma efetiva. Pelo amor de Deus, o Sport jogou um turno sem isso, pô. De ter um cara que pega uma bola e ganha de um zagueiro, porra. Que não seja... E tranquilidade na frente do goleiro. Claro. É assim, porque assim, o Sport jogou muito tempo, chegava no gol, poucos gols, mas assim, só se for trocando passe, levanta, assim, você vai andando e a defesa vai andando para trás. O Sport nunca chegava ganhando na velocidade. Tipo, contra um time como o Cruzeiro, o Sport teve 2 lances cara a cara, porque o cara, na velocidade, ganha do marcador. Tipo, o Sport jogou o campeonato sem isso, basicamente. E agora tem 2 peças, porque Wanderson também consegue fazer isso. Aí, exatamente. Analisamos essa leva. Aí vamos para substituições. Wanderson entrou bem pra cacete hoje. Tá? Eu não citei Love, né? Love, porra, fez um golzinho dele, ajudou, trabalhou. O que atacante precisa fazer. Ajudou, fez parede, brigou. Isso. Ele estava ali no meio de campo. Assim, para mim, muito bem como 9. Como 9. Fez o papel do 9, Aí você tem, Wanderson entrou muito bem no jogo. Tá? Qual foi aquela substituição? Foi Wanderson com... Giovani. Que entrou bem. Uma boa substituição, inclusive. Tirou Lucas ali. Confiou em colocar a Juba, porque isso pode nele. Ele confia em colocar a Juba. Quase todo jogo, quando ele precisa de uma mudança, para deixar o time mais ofensivo, para botar o meia, ele não abre mão dos 2 atacantes. Ele recua a Juba, ele tira Sander, né? Hoje repetiu isso, mesmo o time ganhando, mas era um momento de... O treinador, ele viu que o Sport não ia aguentar só se defendendo daquele jeito. Poderia aguentar até colocando a posição na frente, né? Então, esse é um ponto que foi dos mais, assim, decisivos. Até que entrou na reta final, o Buffalo que entrou ali, entrou bem, fez pivô, girou. Foi um dia de boas atuações, tá? É isso. Tanto que raramente eu passo jogador por jogador. Os meus 3 melhores, tá? Chico, Juba e Eduardo, tá? Esses são os meus 3 destaques. Quase que bate com minha lista. Chico, Labandeira e Eduardo, mas com a mesma ressalva que Fred fez em relação a outros nomes positivos. É o que a gente brincava, faz tempo que a gente não usa a expressão, mas como se fosse o pódio, até porque o pódio já mudou também, né? Mas é o antigo pódio de Stock Car, pódio na natação petisa, que eles têm 5, 7 pessoas. Foram boas atuações. Tipo, Juba não está no meu pódio, não está entre os 3 melhores, mas estaria muito próximo disso. Hernandes, eu acho que o Fred já gostou mais do que eu gostei, mas eu entendo que ele estava numa missão mais difícil. Aliás, tanto ele quanto o Chico,
um olhando para o outro, né? Porque a gente falou uma coisa que foi dita aqui sobre Chico, que ele entra num setor completamente novo. Isso também vale para o próprio Lucas Hernandes, né? Ele está entrando, eu estou entrando com o meu zagueiro ali, é outro zagueiro também. Tipo, ele não está entrando com o Sabino. Então, para os dois jogadores, eles entraram com um setor completamente novo e por isso, ok. Mas eu acho que Hernandes ele ficou um pouquinho... levou um amarelo, tá? Até demorou para sair esse amarelo. Na hora que saiu o amarelo, talvez até consciente disso, que era um jogador que estava um pouco acima do tom da partida, acabou saindo logo depois, que foi amarelado, foi substituído por Wanderson. Fabinho, boa partida, mas não a partida que Fabinho vinha fazendo, porque isso, na verdade, veja só, isso talvez seja bom, porque o Sport jogou algumas partidas com o Fabinho sendo muito acima dos outros. Hoje outros se destacaram ao redor dele. Exatamente, não precisa, o Sport não precisa jogar bem para o Sport jogar bem. Não é preciso que, até porque se for preciso que, nesse caso, é ruim, é uma coisa ruim. Tipo, o Sport só joga bem se Fabinho for muito acima dos outros. Ou seja, fica muito fácil para o adversário. Marca aquele cara ali, se tornou lá aquele cara, quebrou os caras. Então, mesmo sem esse brilho, ele, sem ter essa disparidade em relação aos outros, fez uma partida ok. E isso eu vejo, deixa bem claro, eu vejo como forma positiva. Giovani entrou bem, mas Denner também jogou bem. Eu gostei da partida de Denner. Aliás, das últimas vezes que Denner foi acionado, a gente até falou algumas vezes aqui que o cara começou muito mal no Sport, aí já pegou o banco, aí com o Dalpozo, em algum momento ele começou a ser reutilizado ali, virou uma peça importante na reta final da Copa do Nordeste, se machucou, foi um desfalque importante ali naquela reta final, depois passou a ser subutilizado de novo na Série B, e passou a ser um jogador com cada vez menos minutos em campo. Mas eu acho que ele tem uma característica de força, de prender a bola, de carregar a bola, que é alguma coisa que... Não estou dizendo que jogadores são iguais, não. Estou falando só uma coisa de me lembrar. Um pouco de Mugni, como foi no Sport. Era o cara ali que briga um pouco com a bola, mas que é um cara forte, que é um cara que consegue carregar a bola, é um cara que está ali no meio, mas que quando ele está encostando no ataque, você não acha que ele está surpreendendo, você espera que ele vá chegar, e que é um cara que os dois têm a mesma curiosidade de ter demorado a entregar um pouco mais. Mugni acabou sendo mais rápido, foi uma peça muito importante para o Sport na primeira divisão, e hoje na segunda divisão vem sendo uma ótima peça para o Bahia. Eu lembro até que alguns torcedores do Bahia brincaram quando foi acionado, eu disse, vai ajudar vocês aí, porque ajudou no Sport e ajudou o Bahia também. E eu acho que é importante ter um jogador com essa característica, assim como a gente fala. O volante que encosta no ataque. Um meia que é um meia que não é tão habilidoso, estilo Romerito. Eu também não estou dizendo que o Romerito é muito melhor. Mas que é um cara que meio desengonçado, mas que carrega a bola, que é difícil de tirar a bola, que tem força para prender a bola. Você que não tem um passe de Giovani de 20 metros invertendo o jogo, mas que o tempo todo, quando a bola está com ele, você tem um pouco mais de confiança. Porque Giovani, eu sempre acho ali que ele vai dar um contra-ataque, que ele é um cara meio... Pegou a bola, solta. É um cara que se carrega a bola e acaba virando um problema. Enfim, acho importante ter um jogador com essa característica de Denner e dele tá ajudando. Acho que ele fez uma boa partida e Giovani, que entrou, também fez uma boa partida. Seguindo a escalação, Juba, como o Fred falou, uma partida de regular para boa. Eu não achei essa partida tão boa de Juba, mas de regular para boa. Ele deu 2 finalizações, nas 2. A primeira boa, a segunda acho que ele finalizou muito mal. Ele chuta, passa raspando ali na trave direita, no cantinho de Rafael Cabral. Na verdade, eu acho ali que ele poderia ter feito melhor do que aquilo, mas que foi um jogador que o tempo inteiro não foi uma porta aberta para o adversário, foi um jogador que encaixou na marcação e que dialogou com os companheiros em campo na questão ofensiva. Eu acho que individualmente ele não foi o melhor Juba que a gente viu nessa temporada, mas acho que foi uma peça assim que ajudou, mas também, enfim, fica, como eu já disse, em relação ao pódio, tinha falado para a Fred, ele fica ali próximo do pódio, mas não no pódio. E olha que eu nem citei ainda, como o Fred falou, ó, tem Wagner Love, tem Parraguês, são atuações muito regulares, assim, é uma atuação, veja só, que você tem de vez em quando. Se você tivesse essa atuação toda, o Sport já teria subido, na verdade. Se a gente pega um time que 7 jogadores desempenham um bom papel, se isso acontecesse todas as rodadas, esse time sobe, porra. Só que, infelizmente, não é o caso, né? Se a gente estivesse falando, o Sport, mais uma vez, o Sport fez uma atuação dessa, porque o Cruzeiro foi basicamente isso, né? O Cruzeiro, em algum momento, ele começou a sobrar. Em algum momento, mais da metade do time do Cruzeiro sempre jogava bem nas rodadas, e o Cruzeiro virou essa peça aí que ninguém alcança mais. Se fosse o caso do Sport, o Sport poderia estar firme no G4 também. Como é um time regular, sobretudo fora de casa, acaba estando onde está nesse momento ainda, mas embora siga vivo. É isso. Fred, só uma coisa dos piores. A gente falou, última coisa dos piores. Saulo, e é sempre bom destacar, e Thiago Lopes.
Cadeira cativa. Aqueceu errado. Tava lá no banco hoje, tava lá no banco. Claro que tava no banco. Tá no banco, 100%. Não duvido não se ficar em 2023